Oi pessoal, aqui é a Letícia do canal Sonho Lindo de um Leitor e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro Tio, de José de Alencar. Esse livro aqui é um romance regionalista, então ele acontece ali nas regiões de Campinas, na verdade na cidade de Santa Bárbara. É bastante citado no livro a cidade de Campinas, Piracicaba, Itu, inclusive, e eu amei esse livro já desde o começo, porque Campinas é minha cidade natal, então eu amei saber como que era na época lá de 1846. Aqui então a gente conhece a história da Berta, que é uma moça de 18 para 19 anos, e o seu irmão de leite, Miguel. A Berta foi criada pela Nhá Tudinha, que é a mãe do Miguel. Então os dois cresceram como irmãos. E os dois têm dois amigos, que são gêmeos inclusive, que é a Linda e o Afonso. A Linda e o Afonso são filhos do Luiz Galvão, que eles têm a fazenda ali de Palmas, então eles são muito bem financeiramente. E eles, inclusive, não dão muita importância, assim, fingem que não tá vendo a amizade deles com a Berta e o Miguel, que na verdade são bem pobrezinhos. Aqui mostra bastante, assim, a época da escravidão, senzala, essas coisas, e assim, como que era tudo naquela época. Inclusive o livro descreve muito bem as paisagens, o rio Piracicaba, fala de tudo assim muito detalhadamente. E o começo do livro, inclusive, é até um pouco cansativo. Só que, gente, esse livro aqui começa a dar umas reviravoltas no meio e a gente vai descobrindo assim, muita coisa legal, muita coisa interessante. E a Berta, ela acaba descobrindo, assim, mais pra frente, o que aconteceu com a mãe dela quando ela era criança, tudo. E, assim, é muito mistério. Tem o João Fera, que ele tá sempre por perto, defendendo a Berta de situações, assim, perigosas. Então, ele tá sempre defendendo a Berta. E ele é um homem muito temido por todos, porque ele é matador. Essa é a profissão dele, vamos dizer assim. Ele é bem rústico, ele é um bugre, assim, bem rústico. E como ele não quis, assim, serviço escravo, ele acabou entrando nessa vida, assim, por outras situações também, que é parte do mistério da história, algo que revoltou ele. Então ele acaba, assim, tomando essa vida pra si de matador. Tem vários personagens aqui nessa história e, assim, é uma história bem com bastante coisas, assim, diferentes. Tem um garoto, inclusive ele é esquizofrênico, ele é sobrinho do Luiz Galvão e ele é criado por ele, assim, só que ele na escola, ele não é bem aceito, tudo, e a Berta, assim, abraça ele muito bem. A Berta começa a alfabetizar ele, coisa que ninguém na escola consegue. Então ele, assim, tem uma afeição muito grande pela Berta, tem até ciúmes bastante dela. E o Miguel também é apaixonado pela Berta. A Berta, gente, ela não é uma menina difícil de lidar com ela, não é uma menina difícil de você amá-la, porque ela é aquela garota, assim, super amorosa, que dá atenção pra todo mundo, principalmente pra aqueles menos favorecidos. E ela é uma menina, assim, que todo mundo quer muito bem. Então começa a aparecer umas situações, assim, no livro que começa a incomodar um pouco a Berta, porque o João Fera, ele é pago pra tirar a vida, então, do Luiz Galvão. E a Berta, descobrindo isso, ela impede, e aí começa a aparecer outros capangas de outros lugares, que também quer matar o Luiz Galvão, e o João Fera acaba então, protegendo ele, vira do outro lado. A história começa a ficar um pouco confusa, você tem que ler, assim, com muita atenção. Gente, eu demorei muito pra ler esse livro, porque é um livro, assim, com muitos detalhes. É um livro com vocabulário muito difícil. Haja Google, viu, gente? Porque é um livro muito difícil de ler. Mas valeu a pena insistir, porque, gente, é um livro, assim, que ele fecha muito bem. Ele acaba mostrando pra você tudo aquele mistério, desde o começo, o que aconteceu com a Berta, o que aconteceu com a mãe dela, o porquê que o João Bugre é assim, o porquê que tem uma louca também, a Zana, que é uma escrava, que ela mora numa tapera, e a Berta também sempre vai lá pra alimentar ela, e o porquê de tudo isso, e na verdade tá tudo envolvido em uma situação só, e tem tudo a ver com o nascimento da Berta, com a existência da Berta, e quando ela descobre isso, assim, ela sabe lidar muito bem, ela é uma garota, assim, muito madura. E o Miguel é apaixonado pela Berta, gente. Só que a Berta abre mão desse amor porque a Linda é apaixonada pelo Miguel. Então ela fica, assim, criando situações para os dois acabarem juntos.
assim, numa certa altura desse livro ela consegue isso. Só que ao mesmo tempo, depois que ela consegue, ela fica meio enciumada, assim, ela fala, nossa, podia ser eu, né? Mas ela acaba ficando na dela, falando, não, isso vai passar. E, gente, que livro que é esse? A Berta é uma menina, assim, maravilhosa. E o João Fera também tem todos os motivos para ser do jeito que ele é. É uma história, assim, que envolve muita coisa diferente e no final a gente descobre tudo, fecha tudo muito bem. A gente consegue entender o porquê de cada coisa ter acontecido, o porquê de tantas situações complicadas. Então é isso, gente. A dica de hoje é Tio, então, de José de Alencar. Eu já li de José de Alencar o livro Iracema e Senhora. Eu amei esses dois livros. São livros, assim, com um final bem diferente. Esse livro aqui não é nem muito triste, nem muito feliz. É um livro, assim, que ele fecha bem, mas você também fica assim, nossa, podia ter sido diferente, podia ter sido melhor, sim, podia ter aberto, podia ter um final melhor. Mas é um livro que vale super a pena. Eu amei conhecer essa história. Tio também, Tio, o nome do livro é Aberta, porque esse garoto, então, que tem o problema mental, ele que colocou esse apelido na Berta, porque foi ela que alfabetizou ele, e então ele começou a entender mais quando ela explicou sobre o tio, o acento, é aquele acentinho mesmo que tem, e ele acabou apelidando ela, então, de uma maneira carinhosa, de Tio. Esses flashbacks que começam no meio do livro pra frente, eu achei muito legal, porque é na onde a gente vai começando a entender a história, que vai fechando tudo, e ficou maravilhoso, porque ele volta alguns anos pra explicar tudo o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado também dessa minha dica. Eu espero ler mais livros do José de Alencar em breve. A gente tem que ter muita persistência para terminar um livro dele, porque o vocabulário é bem difícil, é um livro pesado de ler. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo também, dá um joinha, compartilha também esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação do canal. Vou deixar o link de compra também aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Beijo e tchau, tchau!